Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira, viemos trazer uma mensagem de reflexão para que a gente se sinta fortalecida. Semana passada não deu pra gente postar aqui para vocês, deu um baque no celular, mas vamos reunir um pouquinho da mensagem da semana passada com a de hoje, para que vocês possam se sentir revigoradas, e nos comprometemos toda segunda-feira a trazer essa mensagem para vocês, tá bom? Esperamos muito que vocês gostem, princesa, e não esquece de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e mais princesas serem tocadas, transformadas, e também compartilha com uma amiga, com um familiar, com alguém que precise ouvir uma mensagem de esperança, de resgate de identidade. O tema da mensagem de hoje, princesa, como vocês puderam ver aí no título, sendo exemplar, sendo exemplo em todos os lugares que passamos. E sem mais delongas, princesa, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, acredito que todas nós já ouvimos falar sobre uma liderança, sobre exercer uma liderança em forma de exemplo. E o maior líder que temos, que conseguiu reunir milhares de pessoas, milhares de discípulos, até hoje ninguém conseguiu isso, foi Jesus. Ele não só falava, mas as suas práticas condiziam com o que ele falava. Muito mais do que levar a mensagem, ele é a própria mensagem. E o que eu acho mais bonito, que a gente pode refletir também, é que ser exemplar, ser líder, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nos traz uma autenticidade, a autenticidade que Deus quer que nós sejamos. Quando somos líderes guiados pelo exemplo, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, nós estamos dizendo ao mundo que não importa o que as outras pessoas estão fazendo, não importa quais as atitudes que as outras pessoas estão tomando, se elas não estão coerentes com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sou, com a minha identidade, eu não seguirei, eu não imitarei, porque eu sigo o que é verdadeiro. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu me guio pelos exemplos que Ele me deu, que Ele me dá, que Ele me guia. Então eu sou autêntica para dizer não, para fazer o que é reto, para fazer aquilo que traz esperança, para fazer aquilo que não tira a minha paz, que me faz ser melhor a cada dia e com isso transbordar na vida das pessoas, na vida de quem eu amo. E automaticamente consigo ser melhor para mim. Porque quando eu sou coerente com as minhas palavras, com os meus exemplos, eu fico em paz. Eu me sinto mais confiante de ser eu mesma, guiada pela identidade de um pai que me ama. Na semana passada, princesa, eu tinha gravado um pouquinho sobre a história de Saul e de Davi, o poder da decisão, das escolhas. Mas essa mensagem também se encaixa com o exemplo, porque Saul era o rei na época de Israel, tinha sido escolhido pelo Senhor, tinha sido ungido como rei, porém ele fez más decisões, más escolhas e acabou sendo cegado pela comparação, pela inveja e acreditando em seus complexos de inferioridade. Ele começou a se comparar tanto com Davi, começou a sentir tanta inveja de Davi, que começou a persegui-lo e até esquecer que Davi foi o único que o ajudou quando ele mais precisava, quando ele estava sendo atormentado. Então ele estava tão cego que deixou de ser grato, se via de uma maneira que ele não era, não conhecia o seu pai, aquele que havia ungido, enquanto Davi tinha plena convicção de quem ele era. Tinha plena convicção de quem Saul era e respeitava a posição de Saul. Tinha humildade, ainda que tivesse recebido a promessa de ser rei,
Davi ainda não era rei. Então ele respeitava a posição de Saul, se submetia a Saul, ajudava Saul. E por mais que tenha sido perseguido por Saul, no momento em que Saul morre, Davi chora e ainda continua chamando de ungido do Senhor, porque Davi era humilde. Davi entendia quem ele era. Davi não precisava se comparar com Saul e se diminuir só porque Saul era rei e ele ainda não era, porque ele sabia que o seu momento chegaria. A cada um existe um momento, a cada um existe um lugar, um propósito e um momento para florescer. Mas quando a gente quer apressar, quando a gente quer se comparar, quando a gente cai nas armadilhas que Saul caiu, passou o restante da vida perseguindo Davi, tentando ser quem ele não era, e não sendo um exemplo para as pessoas que estavam sendo lideradas por ele. Tanto que até o seu filho Jonatas não segue o seu pai, e segue Davi, nos mostrando também que por mais que tenhamos maus exemplos dentro das nossas casas, a responsabilidade é nossa de seguir ou não. Jonatas não seguiu os comportamentos de seu pai, muito pelo contrário. Ele valorizava o quanto Davi havia os ajudado, o quanto Davi estava na presença do Senhor e ele também queria experimentar isso. Será, princesa? Estamos escolhendo o caminho de Davi, do exemplo, da autenticidade, da certeza e convicção de quem era? Ou será que estamos sendo guiados pelo exemplo de Saul, que achava que Deus estava com ele, mas não estava? Que estava perseguindo, que estava julgando, comparando, se diminuindo, invejando, acreditando em seus complexos de inferioridade e esquecendo da posição em que ele estava, que era rei. Esquecendo de ser quem ele era, esquecendo do pai que havia ungido como rei e menosprezando aqueles que haviam ajudado pelo simples fato de não se amar, de não entender quem ele era. Davi é um baita exemplo, princesa, de como liderar como exemplo. E nós, mulheres, somos líderes. E Deus nos chama para ser exemplos em todos os lugares, até mesmo em circunstâncias que são totalmente contrárias. E eu venho trazer um exemplo disso aqui. Como Deus faz questão de mostrar que a nossa presença faz diferença no exemplo, que impacta nas pessoas. Em 2 Reis, princesa, a partir dos capítulos 15 e 16, a gente começa a ver aqui Israel e começam a ter diversos reis, princesa, diversos reinados em Israel. Porém, grande parte desses reis não estavam fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Eles não estavam sendo obedientes, estavam sendo guiados pela corrupção, estavam sendo guiados por atos que os machucavam, que eram contra os princípios, eram contra aquilo que Deus queria que eles fizessem. E eles começaram a ser imitadores da sociedade, imitadores do mundo, imitadores de pessoas, ídolos que não agregavam, que só os faziam distanciar dos teus propósitos e identidade. Mas, dos poucos que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, a mãe e o nome dela é mencionado. Aqueles que não fizeram o que era reto, não se menciona o nome da mãe. E eu fiquei refletindo, questionando, mas por que, pai? Naqueles que deram um bom exemplo, daqueles que eram exemplares na sua liderança, o Senhor fez questão de mencionar e honrar o nome das mães, das mulheres que estavam à frente dessa família junto com os pais. E uma das justificativas que Deus me guiou, que o Espírito Santo guiou, é que nós somos um exemplo de sabedoria, um exemplo de amabilidade, um exemplo de postura, de dignidade, de honra, de liderança. E é para isso que Deus nos chama, para sermos exemplo. E aqui, princesa, era um ambiente totalmente instável, um ambiente totalmente de guerra, de lutas. E elas estavam, essas mães, mostrando que elas poderiam ser um exemplo de identidade,
de temor em meio a essa situação onde a multidão era guiada por ídolos, era guiada pela grande massa, mas ela não, ela sabia quem ela era. E com isso, ela guiava o seu filho de raiz fortificada. E eu vou dar um exemplo para vocês. Está no reinado de Jotão de Judá, a partir do versículo 32, no capítulo 15, princesa. E é falado assim: no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Então Deus antes, e é seguido sempre essa ordem. Primeiro Deus fala o pai, fala sobre o reinado, nomeia, cita o nome da mãe, de quem ela era filha, e só depois de citar o nome da mãe ele fala: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias seu pai havia feito. A liderança pelo exemplo e a menção de uma mulher sábia, da mulher que edifica, da mulher amável, carinhosa, única que você é, pode levar as pessoas ao seu redor em reinados, pode estimular as pessoas a seguirem os seus propósitos. E como o pai de Jotão tinha uma mulher ao lado, edificada, honrada, o filho estava em paz para seguir os exemplos do pai, os exemplos da mãe. Outro exemplo, princesa, a partir do capítulo 14, aqui era o reinado de Amazias, e fala no segundo ano de reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Também tinha 25 anos de idade quando começou, e reinou 29 anos em Jerusalém. E em seguida é mencionado: a mãe dele se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que nos mostra a nossa importância diante do Pai, a importância que nós temos diante da sociedade, a importância da nossa identidade, do que a gente está carregando dentro, transbordar na vida das pessoas e ser como exemplo. Será que nos lugares onde a gente vai, será que nos lugares onde a gente coloca os nossos pés, nós estamos levando esperança ou desesperança? Será que as atitudes que nós estamos tomando com nós mesmas estão nos fazendo parecer mais com Saul, invejando, se comparando, se diminuindo, querendo lugar do outro? Ou será que nós entendemos quem nós somos, entendemos que nós temos um processo, temos um lugar preparado para nós? Será que nos lugares que a gente está indo, nós estamos levando alegria ou nós estamos desestimulando as pessoas? Será que no lugar onde a gente está indo, nós estamos edificando as pessoas ou nós estamos julgando as pessoas? Será que estamos servindo como exemplos, princesa, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa empresa? Será que estamos servindo de exemplo para nós mesmas? De amor próprio, de identidade, de raízes? Isso nós temos que questionar, princesa, todos os dias, porque estamos fadadas a falhar, a errar. Mas aí, a forma como a gente se arrepende, busca melhorar, princesa, com o auxílio de Deus é que faz diferença. Deus não chama os perfeitos. Ele quer que você seja autêntica, saiba dizer não quando é necessário dizer não. Que você não seja guiada pela massa ou por aquilo que as pessoas falam que é certo, mas o que está dentro de você? Quais as raízes que você tem deixado se enraizar? Quais referências você está seguindo? Quem você é, princesa? Lembre-se, você é filha de um Deus, do Rei Altíssimo, que só deseja que você seja você, guiada por Ele. Tanto, princesa, que a partir do capítulo 17, em que é falado a causa do cativeiro, Deus é muito claro aqui, que Ele mostrou o caminho aos seus filhos, mas eles decidiram ser guiados por outro. Rejeitaram os status
e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Olha os indícios aqui, princesa. Deus fala: vocês seguiram ídolos sem valor e por isso se tornaram sem valor. Eu pedi para que vocês não imitassem o que todos estavam fazendo. Eu pedi para que vocês seguissem a referência que sou eu e que fossem exatamente como eu fiz, com princípios e identidade pautadas no que ele já havia falado, em suas leis e em estatutos. Quando nós decidimos ser Saul, a gente fica perdido, desorientada e vive perseguindo como Saul vivia, perseguindo Davi, perseguindo ser o que ele não era. Você não nasceu, princesa, para ser perseguidora de ninguém. Você não nasceu para ser imitadora. Você nasceu filha do rei, princesa, sendo exemplo nos lugares em que passar, fazendo diferença, levando solução, levando alegria, mostrando o melhor caminho a ser guiado, mostrando o caminho ideal para ser levado, não sendo levada pelo que as pessoas falam que é certo, mas sim guiada pela real identidade que você tem, que é filha do rei, filha do Deus vivo. Você nasceu para ser exemplo, assim como essas mães que Deus faz questão de mencionar, que os seus filhos fizeram que eram reto aos olhos do Senhor. Seus filhos foram príncipes, reis de Israel, porque haviam mulheres exemplares ao lado de seus maridos. Haviam mulheres enraizadas, que não eram guiadas pelo que a sociedade falava, não eram guiadas e imitadoras de outras mulheres, mas elas eram elas mesmas. Aplaudiam, vibravam pelas pessoas, porque sabiam que o momento delas ia chegar, que o momento delas de ser honradas chegaria, sem precisar diminuir ninguém. Será que as minhas atitudes estão coerentes com aquilo que eu falo? Será que as minhas decisões estão sendo coerentes com quem eu sou? Com a princesa que eu sou? Você é diferente, você é separada, você é escolhida. Lembre-se, princesa, de quem você é. E peça para que Deus te lembre, como eu peço todos os dias, princesa. Deus, me lembre de quem eu sou. Pai, me lembre de quem eu sou todos os dias, para que eu não esqueça de quem eu sou filha, de como eu sou amada, como eu posso ter paz, de como eu posso me amar genuinamente, sem precisar me diminuir, sem precisar me comparar ou invejar. Esperamos muito que vocês tenham gostado, princesa. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com uma amiga, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, princesa, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.